Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de novos vídeos assim que eles forem sendo lançados. Como vocês podem ver pela minha cara de acabada, né? Gente, foi complicado, né? E já começou a chegar mensagens. Vou colocar até mudo aqui o meu computador. Semana foi puxadíssima. Quem me acompanha nas últimas 24 horas no Instagram também foi complicado. A Zuzuzete ali. Zuzuzete deu um susto em todos nós também, né? Que ela ficou perdida. Gente, não vou nem entrar em detalhe. Quase morri. Mas graças a Deus tudo ocorreu bem aqui. Mas vocês lembram que eu tô falando pra vocês que os amiguinhos do lado de lá estão pegando pesado? Estão jogando sujo? Pois é isso que está acontecendo comigo e com vocês todos, né? Já falei, eu não estou isenta de nada do que acontece com vocês também. Inclusive, eu não ia gravar vídeo pra vocês essa semana de novo, porque eu ainda tô muito cansada. Muitas coisas, que nem eu falei, muitas coisas aconteceram essa semana. Pela minha cara dá pra ver que eu tô muito cansada ainda, que eu não descansei nada, eu ainda tô fisicamente muito mal, mas tem muita coisa importante que eu preciso falar pra vocês, tem muito recado, e não é só isso, né? Essas coisas que estão me cansando e que estão me obrigando a dar umas paradas, né? São distrações, tá? São distrações que, como eu falei, essas energias estão... olha lá, tá vendo? Tá até me dando dificuldade de falar. Essas energias estão jogando, tá? E eu sei disso porque elas falam o tempo inteiro na minha cabeça, tá? Já falei, a gente escuta espírito de tudo quanto é lugar. Por isso que a gente tem que ter o quê, amiguinhos? Discernimento espiritual. E autoridade espiritual sobre a gente mesmo. Por isso que eu tô chamando a atenção pra quem vocês escutam na internet, quem que vocês ouvem de guia. Não é só na internet, né? Até, desculpa, gente, em centros espíritas, em igrejas, com pessoas que vocês tomam como conselheiras. Tá todo mundo se abrindo para um mundo mais espiritual. E muitas pessoas dizendo que estão ouvindo guias, que estão ouvindo espíritos. Já falei, espírito, gente, é consciência, assim como vocês. Não tem diferença nenhuma de vocês. A diferença é que eles estão no estado vibracional diferente de vocês. A gente está vivendo uma era em que as pessoas estão descobrindo a espiritualidade. E como elas estão descobrindo a espiritualidade, elas estão hipervalorizando a espiritualidade. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? E como está havendo uma hipervalorização da espiritualidade, elas estão achando que espiritualidade é algo mágico. Harry Potterzando espiritualidade. Então elas acham que só porque é espírito, que só porque está vindo do além, é sempre coisa boa. Hashtag luz do bem, amigos espirituais. Eu já falei. Tudo que a gente ouve não necessariamente é aproveitável, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Tudo que vocês ouvem de gente por aí presta? Pois é, espírito também é gente. Só não tá vibrando na matéria. É consciência também, só não tá vibrando na matéria. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque essas distrações que eles estão colocando, né? Como eu falei, na minha vida... É justamente para eu não gravar vídeo para vocês para passar informação. Porque eles literalmente falam para mim. É para você calar a boca. E eles falam desse jeito. Eles não falam... Porque como eu já tenho um embate sério com eles, como é consciente eu com eles, eles nem disfarçam mais. Eles não disfarçam.
eles falam na lata, porque eu já falo já com o chefão. Eu já falo com o chefão. Porque que nem eu falei, aqui já é consciente o negócio. Então eles falam, não, é porque é pra você calar a boca. A gente não tá gostando. É assim, gente. E aí o que eu faço? Eu empino mais o nariz e falo, é mesmo? Eu também não venho aqui pra brincar. Eu também não venho aqui pra brincar. Eu tô fazendo um trabalho sério. Desculpa se vocês não gostam. Mas vocês também vão ter que acordar um dia, vocês sabiam disso? E eles não gostam, gente. Eles não gostam. Então tá rolando fights. Tá rolando fights. Só que eu não posso deixar essas coisas ficarem atrapalhando mais o que eu faço aqui, tá? Ai, mas aí você vai ficar muito cansada, Luciana. Você fica desgastada. Desculpa, não posso fazer nada. Eu tenho que arranjar força pra fazer isso aqui. E eu arranjo, eu fico emocionada, porque os que estão comigo, os que são sérios, me ajudam. Eles me ajudam, gente. Eles me ajudam a tirar força, sabe-se lá de onde. Tá? E eu tiro. Que eu fico impressionada, que eu falo assim, nossa, eu tô de parabéns. E muito, #Gretchendão, por me ajudar. Muito obrigada. Porque não é fácil. E eu tô me usando de exemplo, gente, porque o mesmo está acontecendo com vocês. E vocês sabem disso. Porque eu já falei, eles estão jogando sujo. E eles estão pegando nos pontos que vocês são mais... Onde todos nós somos mais fracos. Onde todos nós somos mais fracos. Eles pegam em mim nessas coisas, né? De saúde física, do cansaço. Porque eles sabem que isso é mais fraco em mim. Que vai tentar mexer no meu emocional, na minha saúde mental. Não pega. Não pega. Porque vai mexer em saúde mental de doido. De doido não adianta, né? Aí eles vão pegar hoje, então vai no físico, né? Melhor eu rindo. Igual a doida do asilo de Arkham, né? Do Batman. Mas é, gente, eles sabem. Aí, eu tenho, sei lá, eu tenho muito apego, que nem eu falei, né, os meus bichinhos. Eu tenho muito apego com a minha mãe, com os meus filhos. Eles vão começar a mexer com quem? Eu tenho muito medo de segurança, de estabilidade, com o meu propósito. Eles vão começar a encher o quê? Sua cabeça, caraminhola, a respeito de trabalho, de insegurança. Ai, porque eu acabei de arranjar um namorado, que eu sempre quis o amor da minha vida. Eles vão mexer com quem? Com seu namorado, com o amor de sua vida. Vocês estão protegidos? Vocês estão protegidos. Não vai acontecer nada ruim. Eles só vão ficar enchendo o saco pra baixar a sua frequência. Só vai acontecer coisa ruim se você baixar a sua frequência. Eles querem, gente, é pegadinha do malandro. Eles querem encher o saco. De novo, eles querem baixar a sua frequência. É isso que eles querem. Porque é ali que é o terreno deles. É ali que eles se esbaldam na lama. Por isso que eu estou chamando a atenção. Não deixem baixar a frequência. Não deixem. Porque eles estão tipo aqueles chihuahua, tá? Pra encher o seu saco. Pra você perder a paciência e morder eles. Aí quando você morde... Aí você baixou sua frequência, aí eles ganham, tá? É isso. E deixar bem claro, não vou calar a boca. Não vou. Eu vim aqui pra isso, além de outras coisas. Posso estar estrupiada e cansada. Inclusive, depois desse vídeo, se eu ainda tiver tempo... Eu vou fazer outro para ajudar vocês com trabalho de sombra. A lidar com mais coisas que vão ajudar para o trabalho dessa semana. Aí que eles não estão gostando mesmo. Então, assim, vamos lá. Tem muita coisa pra falar nesse vídeo, gente. Energia da semana. Como eu falei, essa terceira trindade... Trindade, pois não. Tá.
Por que eu falei trindade? Vocês lembram que eu falei que em julho a gente ia ter 3 momentos, né? Meio que baseado nas 3 dezenas. Primeira dezena de julho ia ser uma coisa mais tranquila, mais escondida. A segunda, que é a que a gente acabou de passar, ia ser uma mais introspectiva e reflexiva. E agora a gente entra pra terceira. Que ia ser quando as coisas iam ficar mais difíceis e dramáticas, porque o Sol ia entrar em Leão, e assim que ele entrasse em Leão, ele ia ativar vários planetas externos, né? Vocês lembram disso, né? Eu não quero ficar muito no astrologuês, mas espero que vocês lembrem. E alguns vídeos atrás eu também tinha falado das datas 7, 17 e 27, sempre envolvendo o número 7, que eu sentia que iam ser picos, auges de energia. E eu meio que percebi isso, tá, gente? Depois do dia 7, acontecia alguma coisa. Depois do dia 17, acontecia alguma coisa. Depois do dia 27, se prepara que vai acontecer alguma coisa. Sempre tá me vindo isso, tá? Enfim. Só que essa semana, gente, essa terceira... Por que eu falei essa terceira, essa trindade, né? Toda trindade, o número 3, já falei, é muito espiritual pra mim. Tem a ver com expansão. Em todas as mitologias, a trindade representa sempre a espiritualidade, a divindade principal. A gente, inclusive, tem, né? E tem sempre a ver com uma conclusão, uma finalização de ciclo. No hinduísmo, a gente tem Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, que é o destruidor. Então ele é a terceira parte da trindade. Tô pegando exemplos, tá, gente? O vídeo que eu lancei falando de Seth, por exemplo, da mitologia quemética, né, do Egito, a gente tem Osíris, que tem a ver com a criação, Seth, que é o ego, que é a vida, que é manter as coisas, que é o viver, né, e Horus, que não seria o destruir, mas Horus significa a conclusão de tudo, que é a união dos dois, né? Que é o espiritual com o ego, que é o material. Então, o terceiro é sempre a união de alguma coisa. É a finalização de um ciclo, de novo, né? Pode ser, como no caso de Shiva, é a destruição para reiniciar um outro, para um outro melhor. No caso de Horus, é a união dos dois, né? Para iniciar um novo ciclo, onde as duas coisas são integradas. No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, que é onde tem a união, de novo, essa coisa da integração, né? É onde existe a identificação do Pai com o Filho, nós somos uma coisa só, e aí tem essa percepção do Espírito, do espiritual, a invocação do Espírito Santo. Então, somos todos filhos de um Pai Criador, né? Então é tudo, essa terceira fase é muito essa coisa da ascensão, do despertar, da conclusão que me vem, tá?
Então essa terceira parte de julho, gente, tem um teor pesado disso pra mim. Porque eu tive esse ato falho de chamar de trindade, tá? E não é à toa que o Sol entra em Leão, que é o signo do ego. Que é regido pelo Sol. O Sol é o nosso espírito. Traz o nosso senso de autorrealização. Quem sou eu aqui como espírito na Terra? É esse nosso novo renascer. E como eu falei, tocando todos esses planetas, né, que estão, esses planetas externos que estão reestruturando a gente. Então realmente é essa conclusão espiritual de quem nós somos acontecendo, tá? Renascendo. Só que me vem, gente, me vem, e aí depois eu chequei, tá? Astrologicamente, tem uma conversa acontecendo com Quiron, porque me vinha muito uma coisa de dor, e eu não entendia por quê. Esse Sol vai conversar com Quiron, e também, se eu não me engano, ele tá com Mercúrio ali também, tá? Conversando com Mercúrio. A gente tá quando? Melhor é que eu tenho um computador na minha frente, mas eu sempre olho o livro. Depois eu vou até falar isso, tá, gente? Prepara que o vídeo hoje vai ser longo. Ó, porque o Mercúrio já tá retrógrado desde ontem. Tô gravando isso aqui dia 19. Mercúrio ficou retrógrado no dia 18. Então, a partir do dia 20 e... Peraí que eu tô fazendo as contas aqui. A partir do dia 27. Dia 27, que é o que eu falei. Oh, meu Deus. Tá vendo? 27 e 28. Dia 27 já... Mercúrio já começa a falar com o Sol, tá? Ficar conjuntinho ali. Também. E o que tem a ver isso, gente, com esse Mercúrio, enfim. Essa reestruturação toda que tá acontecendo, ela vai estar acontecendo à custa de muita dor. Por que eu tô falando muita dor? Eu senti, e aí como eu falei, eu senti e aí eu fui caçar na astrologia. Aliás, vou até abrir aqui o como chama? Computador. Pra eu olhar aquilo. Porque esse Sol vai falar com Quiron, tá? E aí ele vai ativar Quiron. E o que tem a ver isso, Luciana? Ele vai trazer muita ferida nossa à tona, tá? Principalmente onde a gente sente que a gente foi inadequado, mal interpretado na nossa vida, que pode interferir, e onde a gente aprendeu com isso, tá? Onde a gente aprendeu com isso. Que pode interferir nesse processo de construção. Só que o que acontece? Leão, gente, é um signo que é o signo do drama, tá? É o signo do drama. Leão não deixa nada quieto. Leão bota tudo pra fora.
Leão é muito expressivo, é o Sol, né? Só que Mercúrio vai estar retrógrado. Então, este drama não vai querer sair. Não vai querer sair. Esse drama vai ser muito interno. Ele vai vir pra dentro. Então, como assim, Luciana? Durante todo esse período, essa semana... Aliás, nem só essa semana, tá? Ai, gente, desculpa. Tá horrível minha garganta. Não tem que chupar uma pastilha. Se eu encontrar ela. Que é uma zona. Que tem livro, no meio do livro tem caneta, e tem pastilha, e tem... Como chama? Marca-texto, cadarço. Por que tem cadarço? Pros gatos brincar. Gente, é quarto de pisciano. Vocês estão entendendo aqui a situação, né? Aí tem cristal, aí tem carta. Enfim. Não tô achando a pastilha. Vai ficar sem. Tá. Senão eu perco o raciocínio. Como assim, Luciana? O drama vai ser interno. Durante todo esse período de reconstrução que a gente tá tendo, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu tô certo? Será que eu não tô? Essa vontade de fazer as coisas baseadas no nosso senso de autorrealização. Eu quero isso, mas eu não sei se eu devo. Eu quero, mas eu não sei se é a hora. Por que que fica esse drama? Que a gente quer, mas aí vem esse Quiron trazendo as dores, falando assim, mas será que eu devo? Será que é a hora? Será que isso? Porque vem uns trauminhas, tá? Vem uns trauminhas que ficam criando uma certa caraminholazinha na nossa cabeça, umas certas dores do passado, tá? Que vão tentar impedir a gente de ir pra frente. E a tendência, de novo, é a gente ficar com esse drama dentro da gente, tá? Porque lembra que eu falei que irão esse senso de inadequação, de não sentir que, mas será que eu sou bom o suficiente? Será que isso? Será que aquilo? Tarará, tarará. Será que eu tô pronto? E como a hora agora é de experimentar, não é uma hora da gente ter tudo muito sólido, porque essa construção ela é elástica, a nossa tendência é a gente não querer arriscar. Porque afinal de contas a gente a gente ainda tem dores, a gente vai ficar com medo de ser a gente, de ser autêntico. E não pode, tá? A gente não pode duvidar da gente mais. Lembra que isso são dores e medos do passado. Então o que tiver de dor e medo do passado se apresentando, processa, tá? Processa. Só que por que eu tô falando desse drama interno também? Tem que tomar muito cuidado. Porque a gente vai ter uma tendência, como eu falei, Leão é muito dramático, de ficar um pouco nessa dor e ficar comparando com a dor dos outros, sabe? A minha dor é mais doída que a sua, o meu drama é pior que o seu. E pode ser que isso crie discussões, tá, com os outros. Mas você não entende o que eu tô passando, porque o meu é pior que o seu. Não, porque eu fui assim e você não sabe. Porque o meu é pior que o seu. Porque e aí, gente, isso pode criar brigas de egos, tá? Porque vai todo mundo ficar querendo ficar quietinho, mas ao mesmo tempo dando pitaco no outro. Só que aí você dá pitaco no outro e o outro fala, mas o meu é pior que o seu e você não entende, sabe? Então pode ser um período, o fim de julho pode ser um períodozinho de conflito. Então, se você não quer... É aquela famosa aquela frase telhado de vidro. Se você não quer ninguém metendo o bedelho na sua ferida, então faz as coisas também quieta e não dá opinião a respeito da ferida dos outros. É meio que isso, tá? É meio que isso. Eu espero que tenha dado pra entender, gente. Como Mercúrio tá retrógrado, já tá difícil de eu falar, tá? Mas a energia é um pouco essa. Eu espero que tenha dado pra entender. Outra coisa que me veio falar pra vocês. Isso é sobre a energia do fim de julho. Que é importante a gente renovar essas energias
Que em agosto, já falei pra vocês, em agosto a gente tem um portal siriano que acontece, que é a renovação desses novos votos com a gente mesmo. Os nossos votos de evolução espiritual. É quando a gente sente que a gente renova os nossos votos com o nosso propósito. E aí quando eu falo de propósito, de novo, gente, de novo, as pessoas ficam, o que é propósito? Meu propósito, eu quero saber o propósito. Gente, vocês querem encontrar o propósito de vocês? Coisa mais fácil, já falei pra vocês, vou repetir. Todo vídeo que eu falo de propósito, eu falo isso. Não é difícil encontrar o propósito de vocês. Vocês querem identificar o propósito de vocês? Saibam identificar aonde estão os valores de vocês. Ponto. É aí que está o propósito de vocês. E como que eu identifico os meus valores, Luciana? Fácil também. O que você prioriza? O que você prioriza? É aí que estão os seus valores. E aí, presta atenção. Não é o que você prioriza falando, não. Presta atenção nos seus atos, no dia a dia. O que você prioriza? É aí que estão os seus valores. Porque tem muita gente que fala assim, eu priorizo a minha família. E tá com os filhos em babá pra ir em balada. Essa pessoa prioriza a família? Não. Ela prioriza a diversão dela, o ego dela, a vida social dela. Então os valores dela não são de família. Os valores dela são de diversão com os amigos. Esses são os valores dela. E tudo bem. O problema é que é feio. Vocês estão entendendo? Não é fazer juízo de valor, gente. É realmente ser honesto com vocês mesmos. É aí que você encontra o propósito. Porque se tem alguma coisa que tá desviando, aí você conserta. Mas a gente só consegue consertar a partir do momento que a gente é honesto, tá? Porque se a gente fica mentindo porque tem medinho, porque é feio, aí, gente, desculpa. Nesse vídeo eu vou ser bem direta, tá? Como sempre, mas tem uns que eu sou mais enfática. Aí é que começa já fudendo tudo. Eu não vou mais medir português aqui nesse canal, não. Tô bem uraniana mesmo. Aí já começa com metade do negócio cagado. Aliás, não começa nem cagado, né? Nem começa. Já tá errado desde o começo. Que é o que as pessoas fazem. Então a gente primeiro tem que começar sempre honesto. Sempre honesto. Aquela pessoa, eu priorizo ser um trabalhador assíduo, que não sei o quê, e a pessoa, cara, sabe, não acorda cedo, não precisa da pausazinha dela pro café às 10 da manhã, aí meio-dia também precisa do almoço, aí às 2 precisa fazer academia. Ela é um trabalhador assíduo? Não é. Ela precisa das pausas dela. Ela é um trabalhador que precisa de pausas. Ela vai poder ser uma pessoa que trabalha alopradamente para uma firma que é aloprada? Não. Então ela tem que ser honesta. Ela não pode vender isso para ela. Muito menos para uma firma, porque senão ela vai ser infeliz. Vocês estão entendendo? É isso que eu tô falando. Vejam aonde estão os seus valores. E estes valores, eles têm que estar presentes nos seus mínimos atos do dia a dia. O que você prioriza nos mínimos atos do dia a dia? Não é o que você diz, é o que você faz. No pequeno. Esse é o seu valor.
Isso é o seu valor. Tá? É isso que é o seu propósito. É isso. Então, isso vai ajudar muito vocês. Muito, muito, muito lá em agosto. Por isso que é importante a gente não ter esse senso de se sentir inadequado por agora, e a gente lidar com isso agora, tá? Em agosto. Ai, gente, só um minuto, eu vou ter que buscar água e uma pastilha mesmo, porque aqui acabou o que eu tava tomando, porque eu não tô conseguindo falar, de verdade, tá? Só um minuto. E eu não tô aguentando tossir na cara de vocês, sabe? Então, tá complicado. Eu tô com o nariz e a garganta meio ruim também, que eu fiquei com a porta aberta, esperando a Zuzu voltar até altas horas, então bateu o vento nas minhas costas, enfim. Eu peço desculpa se tiver barulho também, mas eu tenho que deixar as portas abertas pra ela, o Jotobá ficar entrando. E a vizinha tá com karaokê, sei lá o que é, gente, sei lá. Uns barulheiras loucas. Enfim. Mas vamos lá. Então deu pra entender, né? Beleza. Outra coisa, tá? Falando sobre falar. Uma coisa que me veio já tem alguns dias, que eu acho importantíssimo bater na tecla, tá? Ainda mais com essa coisa de Mercúrio retrógrado com Leão, que nem eu falei. Meu drama pessoal vindo demais, tá? E aí, de novo, muita gente vai querer fechar esse vídeo, se brincar. Pouco me importa. Esse aqui é meu canal. Estou aqui para dar recados que, apesar de eu receber recados, muitos são filtrados através do meu filtro espiritual também. Tá? Já falei. Tem uma coisa chamada discernimento. A gente precisa começar a ter. E muito do que me vem também passa pelo meu próprio discernimento. Gente, e eu vou bater na tecla de novo dessa coisa de inteligência artificial, tá? Sendo bem sincera. Porque as pessoas estão se perdendo. E de novo vem essa coisa da gente assumir certas coisas, tá? Nós somos analfabetos tecnológicos. Ponto. Você saber mexer num aplicativo, você saber pedir para o ChatGPT fazer não sei o que para você, você saber programar um programazinho para fazer uma bonequinha com um lacinho e um desenhozinho de um piquenique assim, não faz você ser expert em inteligência artificial. Não faz. Pelo contrário, te faz ser um robô programado. Te faz ser uma pessoa altamente cognitivamente instruída para mexer com uma ferramenta. Mas te faz um analfabeto digital, do mesmo jeito. Se você não sabe criar, reprogramar, e eu não tô falando mexer, eu tô falando reprogramar. Se der um problema, já falei nisso aqui, num aplicativo de banco, num aplicativo que você mexe, se der um problema e você não sabe resolver, você é um analfabeto digital. 99% da humanidade é. Vamos admitir. Se você não é um programador de alto escalão que está criando todas essas coisas, você é um analfabeto digital. Todos nós somos, inclusive eu. Não me venha com a arrogância de achar que você sabe.
E nós cada vez mais somos. Inclusive, as próprias pessoas que estão criando inteligências artificiais estão cada vez mais com menos controle disso aí. E elas mesmas admitem que elas não sabem o monstro que elas criaram. Não sabem onde isso vai parar. Só que tudo bem. Tudo bem não, porque isso é péssimo. Mas tem as suas utilidades, desde que a gente saiba mexer. Toda ferramenta tem a sua utilidade, desde que a gente saiba mexer. Uma faca é uma maravilha para cortar cebola, para descascar uma cana, e uma maravilha para matar uma pessoa também quando ela quiser. Mas a gente tem que saber usar. E tem que ser a pessoa correta usando, sob a instrução correta. Você não vai dar uma faca para um bebê, e até um adulto com uma faca, você tem que saber discernir para qual adulto que você vai dar essa faca, com qual propósito. Vocês estão entendendo? Tecnologia é a mesma coisa, só que as pessoas não estão tendo o mesmo discernimento. Pelo contrário. Só que é muito mais perigoso, porque não é uma coisa sensível, do universo sensível. É altamente abstrato. E o ser humano é sensível, é sensorial. E quanto mais fica no nível abstrato, mais abilolado e louco a gente fica, porque a gente não sabe lidar. E nós estamos vendo isso acontecer. E eu já falei pra vocês, contanto que o cérebro experiencia aquilo, pra ele conta como realidade, mesmo não tendo acontecendo. E as pessoas estão neste ponto, tá? Só que, gente, por que eu tô chamando a atenção? Nossa, o buraco é tão embaixo, inclusive tem a ver com a expressão o buraco é embaixo. Eu quero que vocês parem pra pensar em como nós estamos usando isso de forma indiscriminada. Por quê? Como eu falei, isso ocorre num lugar abstrato. Mas isso não quer dizer que isso não está sendo, não precise de recursos físicos para utilizar. Pelo contrário. Vocês sabem o que é preciso para criar uma inteligência artificial? Galpões e galpões e galpões e galpões de servidores com mega computadores processando coisas a velocidades absurdas, que precisa de toneladas de material, sei lá quantos milhões de watts de eletricidade o tempo inteiro ligados, com galões e galões e galões de água, e litros e litros e litros de água, para resfriar aquela porcaria o tempo todo, porque senão superaquece e para de funcionar. E é uma água que passa ali e não é reaproveitada, se perde. Só para resfriar computador, tá? Só para resfriar computador. Então, gente, tem que devastar uma área gigante. Barulheira do cão. Tem que devastar uma área gigante para colocar um monte de máquina feita com um monte de ferro, e de chips, microchips que utilizam minérios de altíssima sofisticação, tá? Muita eletricidade, o equivalente para abastecer cidades, vilas. Litros e litros de água também, equivalentes para abastecer cidades e vilas e populações inteiras, só para resfriar computador. Em galpões e galpões que precisam só de uma dezena de pessoas para administrar, que não gera emprego para ninguém. Ninguém. De novo, é só uma dezena de pessoas para vigiar um galpão gigantesco. Não tá dando emprego para ninguém. Só tá destruindo o meio ambiente. Eu quero que vocês parem para pensar nisso.
tá? Para que as pessoas, e cada vez mais sendo criado, um atrás do outro. O Brasil é o primeiro país do mundo com procura para loteamento, para criação desses servidores, principalmente no Nordeste e principalmente em áreas pobres e desérticas, onde o povo não tem já mal acesso à água. É porque as pessoas não têm noção disso. Não tem. Estão nem aí, ó. Estão nem aí, porque não se informam. O povo já não tem acesso à água, não tem acesso a nada. Aí vão essas companhias, os tico e teco da vida, né? Patrocinado sob o nome de 1000 laranjas. É a filial da filial da filial da filial, mas quando você vai indo, financiada pelo tico e teco, financiado por não sei o que, financiado pela Google, para criar servidores e servidores e servidores e servidores de novo, em lugar onde as pessoas mal têm comida, mal têm água, mentindo que vai criar emprego para prefeito de cidade pequena, para destruir o meio ambiente todinho ali, para criar galpão de servidor, para criar um monte de máquina ali, porque ali no Nordeste também tem um aproveitamento de cabeamento elétrico que espalha, que passa pelo mar, que espalha não só para o Brasil inteiro, mas para a América Latina inteira e para a parte da África, para a parte da Europa também. É um hub ali, por isso que eles têm muito interesse. Enfim, gente, destruir um monte de coisa ali para criar servidor. E eu tô falando no caso do Brasil, tá? Porque a gente é brasileiro, mas isso acontece no mundo inteiro. É porque o Brasil é o país número 1. E o governo está super afim de lotear o Brasil. Super afim, não fala pra ninguém. Tá? Pra criar esses galpões absurdos. Pra quê? Pra você ficar perguntando pra ChatGPT qual que é a carta do dia, pedindo pra ChatGPT escrever nota de feliz aniversário pro amiguinho, pedindo pra ChatGPT reescrever um bilhetinho pro pai do aluninho, pedindo pra ChatGPT escrever um relatóriozinho de trabalho, pedindo pra Siri procurar a música do fulano de tal. Enfim, gente, pedindo pra inteligência artificial ficar fazendo memezinho com musiquinha de gatinho, fazendo funk com conversinha de WhatsApp. Tudo isso, gente, tudo isso gera galpões e galpões e galpões. Não vai pra uma nuvem mágica. Uma nuvem mágica no céu que não existe, não. Isso tudo exige recurso da terra. As 1000 fotos que você tira da sua unha, olha que linda minha unha, e não apaga. As 30 fotos que o seu filhinho, que ganha iPhone, tira do amiguinho assim, borrado na escola. Amigos, falou, comendo pipoca. 50 fotos que você tirou do prato de lagosta, pra porra nenhuma que ninguém vai ver. Olha essa verruga que eu tô. 500 fotos da verruga. Acho que parece um ursinho carinhoso. E ninguém vai ver. Gente, isso tudo destruindo a Terra. De novo, não é uma nuvem mágica. Eu tenho ojeriza daquele filme Avatar. Por uma série de motivos, tá? O roteiro é péssimo, o concept art é péssimo. Eu posso um dia, não vou nem fazer vídeo aqui, porque senão sou apedrejada, né? Eu tenho ojeriza daquele filme, principalmente porque me vem a hipocrisia do diretor e de todo o elenco falar: a gente não gastou
Nada de recurso natural fazendo esse filme. A gente fez tudo digital num galpão. Ah, não, neném. Ah, não, neném. Você sabe o quanto que gasta pra fazer um filme digital? Você sabe o quanto que gasta? Era melhor você ter feito com coisas físicas. Toda aquela tecnologia, toda aquela energia, tudo, o tanto que você gastou, só de servidor. Você matou uma floresta inteira, você matou uma Pandora inteira pra fazer. E aí, gente, eu tô chamando atenção por quê? Porque 90% dos ativistas de plantão que ficam falando mal das grandes mineradoras, abaixo as grandes mineradoras, abaixo ao agro que está destruindo a Amazônia. A gente precisa do agro para comer, para plantar, para comer, senão a gente não tem comida no prato. E a gente não tem o suficiente para alimentar as pessoas. Não tem. Não tem. Tá? A gente precisa de mineradora. E mineradora séria faz trabalho sério. E a maioria é séria, gente, porque senão é multada. Não confundam minerador com garimpeiro. Minerador segue à risca código, um monte de coisa, senão não consegue nem abrir mina para explorar a terra. Precisa devolver o negócio. E como é que fala? Replantado. Tem todo um negócio de zoneamento. É um negócio sério. E para que existe a mineradora? Justamente para tirar os minerais ali para fazer o seu telefone. Para você reclamar no sofá. Para fazer os mega servidores. Para fazer as câmeras que não vai usar recurso para fazer o Avatar. Para fazer os computadores e os servidores para processar toda a porra do filme do Avatar. Que não vai precisar de nada. Porque precisa de terras raras. Para pegar, sabe o que também, gente? Minerais que a gente usa na indústria farmacêutica para não morrer. Então, vamos ter discernimento e pensar e parar de ficar repetindo o que jornalista, que não pesquisa nada, fica falando potoca, o que ativista fica falando potoca. Vamos ter discernimento. Porque para usar servidor que tá destruindo tudo para falar besteira e para fazer besteira, ninguém pensa no meio ambiente. Nossa, ninguém pensa. Ninguém pensa. Porque sem chat GPT, sem a inteligência artificial, sem esses servidores porcaria, sem foto de nuvem, a gente vive. Numa boa a gente vive. Sem mineradora, sem agro, a gente não vive, não. A gente não vive. Lembra que eu falei de valores e prioridades? Porque essas coisas, gente, lidam com o mundo material, sensorial, real, que precisa pra gente alimentar e lidar com o nosso corpo físico. A gente vive numa realidade física. Então vamos parar. Vamos começar a ter discernimento. Se tem gente, se tem empresa que tá fora da regra, que tá fora da lei, elas serão punidas, elas serão perseguidas, elas serão processadas. Mas não é todo mundo. De novo, existem regras, existem leis. E elas fazem muito menos dano do que essas outras coisas que estão lidando com o abstrato e que não servem para nada. E ninguém tá falando nada. Por quê? Porque o lobby e a moda da hora é essa agora. Abre o olho, galera. Abre o olho, galera. Já estão fazendo brinquedo com inteligência artificial para criança. Aliás, já acham que inteligência artificial é brinquedo, né? Até onde vocês vão deixar chegar isso? Vocês foram cooptados nesse ponto?
É aquilo que eu tô falando o tempo inteiro. Não digam que eu não avisei. Não digam que eu não avisei. Presta atenção aonde tem muita gritaria. Geralmente onde tem muita gritaria é onde mais querem tirar a atenção, o foco de alguma coisa. Gente, não esqueçam. O melhor personagem do Chaves chama-se Nhonho. Nhonho. Eu vi falando de síndrome de Nhonho. O Nhonho era insuportável, era hipócrita, mas o que o Nhonho ficava falando? Olha ele, olha ele. Por que ele falava olha ele? Porque enquanto o Nhonho estava fazendo tudo errado, ele apontava para os outros e falava olha ele, olha ele. E aí todo mundo olhava quem? O Chaves, o Kiko, e deixava o Nhonho em paz. Sendo que ele estava fazendo a mesma coisa, ou pior. E o Nhonho era o riquinho, era o filho do professor do senhor Barriga. 90% das pessoas, tá? E da mídia e dos poderosos são nhonhos. Eles ficam fazendo a massa olhar o que não precisa ser olhado, enquanto eles ficam fazendo o que tem que continuar fazendo. Então, em vez de ficar apontando o dedo para um negócio que não tem nada, pensa, gente. Pensa um pouco antes. Vai estudar. E antes de falar, de novo, pensa. Fica um pouco calado antes. Eu já fiquei muito calada na minha vida. Demais. Mas chegou num ponto que não tá dando mais. Não tá dando. Porque só quem fala é quem zurra. E já deu, né? Já falei, não vai agradar muita gente esse vídeo aqui. Não me interessa. Não me interessa. Porque hoje em dia também qualquer coisa que você fala, as pessoas tendem a enviesar para partido político, para ideologia. Ninguém consegue mais ver você como uma pessoa com discernimento independente, não. Você sempre tem um viés ideológico. Sendo que eu já falei pra vocês que a coisa que eu tenho mais ojeriza é a ideologia. Já falei que a frase mais idiota pra mim é do Cazuza. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia é você colocar pensamento, cabresto de pensamento do outro. Mas não, você dá uma opinião que diverge do outro, você é de ideologia tal. Quem será que tem ideologia aqui, né? Quem será que tem cabresto aqui? É quem tá julgando o tempo inteiro. Olha ele, olha ele. Tá? Enfim, gente. Fica aqui meu recado. Desse negócio de inteligência artificial. Vamos maneirar. Vamos maneirar o uso. Mas vamos maneirar bonito. Vocês não precisam. Não precisam pra isso. Vocês têm faculdades mentais. Faculdades mentais. Gente, eu acho o fim da picada as pessoas virem pra mim falar que usam ChatGPT pra fazer relatório no trabalho. Eu não preciso nem falar os que usam pra fazer... Gente, já ouvi gente falar que usa pra fazer negócio de recadinho pra funeral, pra pêsames, pra alguém que passou, que foi pro outro lado da vida. Eu já recebi negócio de feliz aniversário claramente escrito por ChatGPT. Isso é doentio. A pessoa gastar uma inteligência artificial para fazer isso. É completamente impessoal, retardado, ridículo e doentio. A pessoa gastar um mega computador. Gente, deixa isso para os profissionais que precisam disso. Para coisa séria. Para ciência. Para gente que está decifrando sânscrito. Hieróglifo. Coisa que frita o cérebro. Partícula quântica. Porra, pra fazer vídeo de sertanejo. Ah não, gente, desculpa. Tanto de videozinho que tem. Modelo da Gucci se ele fosse uma pantera. As modelos, não sei o que lá, se ela versão vampiro. Os signos, versão animais. Pelo amor. Príncipes da Disney, se eles fossem um instrumento musical. Aí faz vídeo. Gente, parou.
Gente, tem músico, 3 vezes Beetlejuice. Músico formado em música, a pessoa tem noção de teoria musical, harmonia, arranjo, usando inteligência artificial para fazer música para vender. E é tão burro que nas entrelinhas do contrato do software que ele usa está escrito: tudo que você usa aqui, você não vai ganhar royalty. Quem ganha royalty é o criador do software. Nem eu que não estou usando sei disso, porque eu já li os softwares ali. Então para que você está usando? Para ver se eu emplaco. Você vai emplacar para quê? Se você não vai ganhar o dinheiro? E tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Usando, inclusive, a inteligência... Gente, de novo, é a expressão que eu uso. É macaco com metralhadora. Só que torrando um planeta inteiro às custas disso. Gente, tem um filme. É do Spielberg? Eu acho que é. Eu não lembro o nome. Tem um tempo que eu assisti. Acho que chama Player One. Deixa eu procurar aqui. Acho que é Player One. Player One, Steven Spielberg. Nossa, tem muito tempo. É Ready Player One. É de 2018. Olha, não é tão velho assim não. Nossa, 2018 pra mim não é tão velho, gente. É porque era numa época que eu ainda assistia o filme. Tá. Ready Player One. Gente, é a história, tá? De um jogo virtual chamado Oasis. Eu nunca esqueci. Quando eu assisti esse filme, eu falei, gente, tinha que ser o Spielberg. O cara é um gênio. Isso foi antes da pandemia, tá? Mas quando eu assisti aquilo, eu falei, o futuro tá indo pra isso aí mesmo. As pessoas moram em favelas, a terra virou um mega lixão. Ponto. Um mega lixão. As pessoas moram em favelas, trabalham... O que é work for scraps em português? Trabalha por ninharia. Ninharia. Mas assim, se matam de trabalhar por ninharia para colocar dinheiro em jogo virtual. E todo mundo vive... mal chega em casa, vive naqueles óculos VR de realidade virtual e vive no mundo virtual, porque a vida acontece ali. Então quem você é ali é o que conta. E aí você coloca o dinheiro ali, então você tem roupa ali, você tem casa ali, só que na vida real você é um lixo. Você é um lixo. E você literalmente só trabalha pro seu corpo e come porcaria e lixo. Pro seu corpo físico sobreviver. É isso? É o Jotobá que tá aqui? É, mamãe. Esse corioco. É isso que vocês querem? A gente tá indo pra esse futuro aí, gente. A inteligência artificial quer isso, tá? Oi? Não, vem cá falar oi. Vem cá. Não! Amor. Eu sou tóxica. Para. Tá fedendo a xixi, né, Totó? Você fez xixi? Fez. E rolou no xixi e eu catando. É assim mesmo, gente. Eu já tô abaixo. O que eu posso fazer? Pô, mamãe limpa pra você, tá? Meu cheiroso. Eu beijando ele. Todo mijado. É assim, gente. Que é assim. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Quem nunca assistiu esse filme, gente, assista. Ready Player One. De futuro distópico. É genial, tá? É de 2018 mesmo. E aí parece, a história é meio que assim, eu não lembro direito. Parece que dentro do jogo tem tipo um easter egg que permite a pessoa controlar o tal do Oasis, né? Que é esse universo todo, e um menino acha esse easter egg, uma coisa assim. Enfim, eu não lembro a história direito, tem muito tempo que eu assisti.
E aí ele liberta as pessoas do jogo. É genial o filme, tá? É genial. Mas as pessoas estão indo pra esse futuro aí. Elas já meio que estão vivendo isso, só que com mídia social. Com inteligência artificial não é muito diferente, não. Tá? Tinha mais alguma coisa pra falar? Tá. Eu acho que pra esse vídeo é só. Aí eu vou tentar fazer um vídeo separado sobre o tratamento... tratamento não. Trabalho é meio com tratamento, né? Trabalho de sombra. Que grossinha, mamãe! O trabalho de sombra, tá? Pra ajudar vocês com uma técnica. Usando o tarô, que eu acho que vai ser legal. Então agora eu vou tirar... Então, gente, tenha discernimento, tenha soberania, tá? Tenha soberania de vocês mesmos. É que isso vai contar muito, muito de agora pra frente. E não é, quando eu falo de agora pra frente, não é dessa semana, não. É o futuro. O futuro é isso. O futuro é isso. É convicção da sua autenticidade. E é controle de quem você é como espírito. É certeza de quem você é como espírito. Você pode não ter certeza de como chegar àquilo que eu vou falando, de como conseguir as coisas, de qual o caminho, mas você precisa ter certeza de quem você é e dos seus valores, das suas convicções. Tem certas coisas que simplesmente não vão vender pra você. Vocês não vão engolir mais. Não tem como. Não tem como. Porque é muito óbvio que é mentira. É muito óbvio que é manipulação. Tá? Então é isso. Então, vou tirar... Eu comprei vários decks novos, tá, gente? Tá chegando. Tem um monte aqui embaixo da minha mesa que eu ainda tô testando, trabalhando com eles. Mas tem uns que estão muito legais. Que eu pretendo usar com vocês, até para trabalhos. Mas, de novo, como eu tô numa fase ainda de... ir num ritmo devagar, né? É isso. Vamos tirar cartas, tá bom? Pra essa semana. E lembra do drama, tá? Sem projeção de drama, gente. Tá bom? Lembra do telhado de vidro. Já tô, você vai ficar batendo a cabeça, filho? Tadinho, oh meu Deus. Oh meu Deus! Já vai. Deixa a mamãe abrir pra você. Pra mamãe poder tirar a carta, tá bom? Você quer fuleirar na festa da vizinha, é isso? Escondido. O que você quer, meu filho? Você vai ficar escondido aí na cortina? É? Mas é bonito demais, gente. Olha. Eita menino bonito. Eita menino bonito. Vai lá. Tadinho. Nossa senhora, bateu o rabo. Ah, não, é água. Melhor que eu cheiro pra ver que bateu o rabo na água. Espirrou água pra tudo quanto é lado. Se fosse xixi, eu ia ter que limpar meu braço, né? Graças a Deus era só água. Então vamos lá. E a outra tá dormindo na cama, graças a Deus. Esse aqui a gente vai tirar pra ver o que o coração de vocês tá precisando falar. Óbvio que ia sair essa carta, né? Nem precisava falar. O que o coração de vocês quer falar? Ouça. Ouça. Esse oráculo eu tiro pra gente ouvir as dores do nosso coração. Tudo que vier, simplesmente ouça. Simplesmente ouça. Esse oráculo se chama literalmente o olho do coração, tá? Então é a gente saber enxergar o nosso coração. O problema desse oráculo é que ele não tem ordem de nada. Vou ler pra vocês. Existem momentos na vida que a gente só precisa escutar. Todo momento pode ser uma oportunidade de aprender algo novo. Talvez alguém esteja tentando
chegar em você e te dizer algo importante que você não deseja ouvir. Pergunte a você por quê. Você está na defensiva ou se mantendo muito resguardado? Ouça o que eles estão te dizendo e não o que você pensa que você consegue e deve ouvir. Tá vendo, gente? Manter a escuta aberta. De novo, sem o drama, sem ficar na defensiva. Tanto com vocês mesmos e quanto pros outros, tá? Podia ter saído carta melhor. Ande na natureza e ouça os seus belos sons. Os pássaros, o farfalhar das folhas, a brisa fresca. Nessa carta, um ser de outro mundo aguarda pacificamente enquanto sons e frequências entram pelos seus ouvidos. Ela está em sintonia com as vibrações e frequências à sua volta. Então é isso, tá? É isso. Não podia ter saído carta melhor pra essa semana. E energia da semana. Tá mandando eu tirar depois que eu não separei aqui o oráculo. Um animal. Vou separar aqui o animal. E uma deusa. Vou pegar uma deusa também. Não. Pera. Nem animal, nem deusa. Sabia que eu tinha esquecido de falar uma coisa. Pera aí que eu vou pegar um deck ali e já falo. Tá vindo outra coisa. Gente, o que é que me veio? Que eu tinha que ter falado pra vocês, que eu lembrei porque eu tinha que ter pego esse deck. Essa semana me veio quando eu tava preparando essa leitura, tá? É importante ouvir também, porque me veio muito conversa com o anjo da guarda. Conversa com o anjo da guarda, tá? Vai ser muito importante pedir o apoio do anjo da guarda de vocês. E me vem especificamente anjo da guarda de vocês, tá? Tem gente que não acredita em anjo da guarda, tem gente que não acredita em anjo, tem gente que acha que anjo é besteira. O que você acreditar como conceito de anjo pra vocês, tá? Mas me vem muito essa energia angélica. Vai ser muito importante pedir o apoio dessa energia angélica essa semana. E de novo, esse fim de mês de julho, tá? E me vem principalmente anjo da guarda. O que anjo da guarda significar pra vocês? O que anjo significar pra vocês? Eu já falei pra vocês que anjo pra mim, eu não vejo anjo, inclusive em projeção, eu não vejo anjo igual é depictado em pintura renascentista, essa coisa de seres belos e bonitinhos e menininho peladinho, de asinha, seres meio elfos, magníficos, bonitões, saradões com asa. Eu não vejo anjo assim não, tá? Eu nunca vi anjo assim, nunca. Anjo nunca se apresentou assim pra mim. Eu vejo anjo geralmente, já vi anjo de formas bem esquisitas, quase que geométricas, igual é descrito na Bíblia mesmo, um disco com vários olhos e não sei o que lá, e coisas girando, e geralmente quando eles têm forma mais humanoide, não é à toa que eles são os guerreiros de Deus, né? Quando eles têm formas mais humanoides, eu sempre vejo eles como quase que
eles são bem duros, sabe? Eles duros assim, a carne dura, digamos. Eles parecem que usam armadura, sabe? Inclusive você não vê rosto, eu não vejo, né? Como se eles usassem uma armadura mesmo, um capacete. Mas é diferente, não é igual medieval, é bem diferente, assim. E por isso, deixa eu pegar pra vocês, só um minuto. Eu tenho poucos decks de anjo, né? Porque eu sou muito chata com energia angélica. Um dos que eu tenho é esse aqui, Tarô dos Anjos. Eu joguei ele poucas vezes, acho que aqui no canal pra vocês. E geralmente eu uso ele mais em consulta. Quando a energia da pessoa chama pra esse tarô. Porque ele tem energia de anjo mesmo. Que é bem parecido com essa coisa renascentista e tal. Mas mesmo assim, os anjos que aparecem não são tão igual o anjo típico, olha. Tá vendo? São anjos mais místicos. Ó. É por isso que eu gosto desse deck. Não é aquele anjo muito anjinho, não. Tá vendo? Esse é o mais anjinho que chega a ser. Toda vez que aparece Arcanjo Miguel é sempre o mais anjinho, o mais angelical. Mas é o mais anjo que chega a ser assim, sabe? Que nem vocês viram, ele é muito mais místico do que aquele anjo renascentista. Mas, pra mim, Luciana, pra mim, quando aparece anjo, eu vejo... geralmente eu uso muito, e eu já usei muito pra vocês aqui no canal, e principalmente em leitura pessoal, esses dois aqui, ó, Angelário. Eu gosto muito, porque geralmente anjo eu vejo mais assim, tá? Quando eu vi esses decks, eu fiquei apaixonada, porque eu falei, gente, finalmente alguém pintou anjo igual eu vejo. Porque eu vejo assim, ó. Não assim, necessariamente, tá? Mas tá vendo que eles são duros? Parecendo mais guerreiros, assim. Tá vendo, ó? É assim, gente, que eu vejo, tá? Assim, ó. Tá vendo que não tem rosto? Porque aqui eles desenham uns que tem rosto, assim. Esses assim, ó, que não tem rosto. Tá vendo? Assim, ó. Eu vejo muito assim, tá? Esse é bem típico também com as coisas que eu vejo. Então é bem essa coisa de soldado mesmo. Umas coisas que não tem forma. Tá vendo que nenhum deles tem asa. Esses são bem típicos também. Tá vendo? Não tem nada de... Isso quando eles são mais humanoides, né? Não tem nada de... Esse Raziel também é muito parecido com coisas que eu vejo. Tá vendo? Mas não tem nada de... Esse é o mais, digamos assim, parecido com anjo com asa. Mas é bem soldadão duro mesmo. Ai, meu Deus, o Jatobá não decide o que ele quer. Vocês estão vendo, né? Deixa eu pegar o outro Angelário, que esse aqui é o dos... Esse aqui é o, digamos assim, dos anjos das emanações, né? Ligado à árvore da cabala. E esses daqui é dos anjos caídos. Esse outro aqui é dos anjos caídos, que eu uso mais pra olhar a sombra.
Deixa eu ver se tem algum. Esses de anjos caídos, eles têm mais rosto de gente. Aí eu já não é tão assim. Se bem que esse aqui nem tanto. Tá vendo? Mas eles não têm uma coisa muito de carne. É bem dura, de armadura mesmo. Que nem eu falei, parecem mais coisa de soldado. Sabe? Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu posso usar de exemplo. Acho que não. Enfim, acho que deu pra entender, né? Então, peçam pra... Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não... que também não acredita em... que não acredita em anjo porque não... sabe? Não gosta dessa coisa do anjinho, querubinzinho, do anjinho renascentista, sabe? Porque às vezes não é a... Tem gente que refuta por causa do imaginário católico. E aí isso pode vir de um trauma de vidas passadas, ou então porque realmente não se identifica, enfim. Ou então como eu, né? Porque não vê assim, enfim. Mas me vem muito essa coisa do anjo, tá? Da energia angélica. Porque anjo é um ser que... Por isso que anjo não tem gênero. Anjo é um ser que está muito perto do uno. Eles têm a frequência muito alta. Como eles estão muito perto do uno, eles já estão muito próximo da não dualidade. Então essa coisa de luz e sombra, da integração de luz e sombra, feminino e masculino, é tudo muito próximo. Sabe? A oscilação é muito pequena. Eles ajudam muito a gente com essa coisa da integração. Enfim, tá, vamos lá. E eu falei isso porque um dos gente, dos oráculos que eu vou tirar é esse dos animais que correlaciona animais com arcanjos, tá? Inclusive ele é novo. Tem pouco tempo que eu comprei ele. E ele é muito bom, eu sempre quis ter ele. Mas eu nunca usei ele aqui com vocês. Porque eu ainda não tinha fixado a energia dele em mim. Mas primeiro vamos lá. Energia da semana. Oito de copas. O que a gente tem que dizer adeus de vez, né, gente? O que a gente tem que dizer adeus de vez? Essas coisas vão aparecer, tá? Tem coisa que não dá pra gente trazer mais. De novo, essa conclusão. Lembra que eu falei da Trindade? Essa conclusão, tá? Tem coisa que não dá pra trazer mais. E não é só isso, né? Eu não escolho o deck à toa. Isso aqui é uma lula. Uma lula gigante. As lulas gigantes, elas vivem em profundeza muito... elas vivem no oceano muito profundo. Então vai ser uma semana que a gente vai ter que ir muito fundo
De novo, essas dores muito profundas vão vir justamente pra gente ver o que não dá mais, tá? O que não dá mais. Tá me vindo muita cachalote, porque a cachalote, aquela baleia, que é a minha favorita, inclusive, ela come essas lulas gigantes. E ela vai no escuro, ela se orienta por sonar atrás dessas lulas. E ela é um dos poucos animais, por isso que ela tem aquele cabeção assim, achatado, com muita gordura, para aguentar a pressão. Ela vai muito fundo para pegar essas lulas e aguenta aquela pressão toda. Então talvez a gente tenha que ir em lugares muito profundos até para ir atrás dessas coisas, tá? Talvez a gente não saiba o que é isso que a gente precisa dizer a Deus. Então talvez a gente tenha que caçar isso, tá? Se não vier à tona, talvez a gente tenha que caçar, que ir atrás. Se isso não se apresentar. Porque, de novo, não pode ficar escondido ali no fundo mais. A gente vai ter que ir atrás, igual a cachalote. Por pura orientação intuitiva. Ouvir. Que a cachalote, ela faz um estalo, é um estalo tão alto, é um trrr, só que é um super alto, que se você estiver perto, um ser humano estoura o tímpano, inclusive. Aí ela solta esse barulho, e o que reverbera e volta, ela sabe onde está a lula. Por isso que é importante ouvir, porque no fundo, lá embaixo você não ouve nada, né? Então, dependendo, você vai ter que ir lá caçar, tá? Energia para ativar. O mundo. Exatamente, gente. Finalização de ciclo. E não é só isso, né? Pra mim tá me vindo integração. Ou yin e yang aqui. As cartas. Luz e sombra. Tudo aquilo que eu falei da integração. Chamar os anjos. O mundo é essa finalização. Essa integração. Tá na hora de encerrar um ciclo, tá? Nem que pra isso seja na marra. E olha o tanto de bicho de água, gente. Não tem... Olha o tanto de bicho de água. Só saiu bicho de água até agora. Então é muito ligado com o nosso emocional, tá? Com o nosso emocional. Emocional e relacional, porque a água pra mim tem a ver com as emoções, mas com os relacionamentos também. Sempre tem a ver com relacionamento. Ainda mais porque aqui é o mundo, mas são dois peixes, tá me lembrando muito 2 de copas, essa coisa relacional. E eu falei o yin e o yang nessa coisa da troca. E tá me vindo, é uma finalização de ciclo que vai para trazer uma abundância, tá? Porque a carpa me lembra abundância. É um peixe de abundância. É um peixe relacionado à abundância. Para que a abundância finalmente possa vir. Mas aí não pode ter empecilho. E é ir atrás e não deixar se iludir por nada. Por que eu falo isso? Porque a lula, gente, é um bicho que tem muito poder de mimetização e mesmerização. A lula, ela tem aquelas coisas de brilho, de ficar mudando de cor e de forma assim, e ela hipnotiza os peixes. Os peixes, os crustáceos, enfim. E aí eles ficam meio tontos, assim, meio bobinhos, e é aí que ela abocanha. Então ela tem essa coisa de iludir. Não se iludam por coisas do passado que queiram vir à tona.
por esses medos do passado que queiram vir à tona. É pra caçar eles e comer eles e acabar com eles de vez, tá? Se eles ficarem dançando na sua frente, tentando te iludir, não se iludam. É pra acabar com eles, dar tchau de vez, tá? Agora, tanto de metáfora. Energia pra evitar. Caiu um monte, mas não virou nenhuma. Energia para evitar o julgamento. Gente, energia para evitar com o julgamento, ainda mais sendo a cigarra, né? Ai, que susto, Totó. O julgamento é uma carta que fala de testes, de ser testado. Mas o que tá me vindo aqui fala de testes de ser testado no seguinte sentido. Ele questiona se você passar. Só que não é se você passar, você escolhe se você quer passar ou se você quer continuar no mesmo ciclo. Você que decide. Você que decide se você vai renascer ou não, tá? E aí o que é pra evitar, gente? É pra evitar de você ficar preso no mesmo ciclo. No mesmo ciclo kármico. É pra você de vez, que nem a cigarra, sair e voar, tá? E não ficar preso, esperando ali, tá? É quebrar esse casulo, é quebrar o ciclo kármico. Então, evita ficar de novo preso nessas ilusões. Por isso que ouça, né? A cigarra, ela faz muito barulho. Então, ouve tudo que tá querendo falar pra você, de uma vez por todas. Não corre. Não corre. Ouve todos os ensinamentos que essas dores, que esse senso de esquisitice, que tudo que te ouve, tudo que te incomoda tá querendo te falar. Não foge, nem tenta partir para a próxima. Senta um pouco na dor. Senta um pouco na dor. Para você finalmente quebrar esse ciclo kármico, para você não repetir, tá? Por isso que a Lula, ela tá afundando no 8 de copas em vez de fugindo deles. Porque o 8 de copas é uma carta para você deixar as coisas irem. Mas aqui a Lula tá indo fundo nos copos. O que me vem, tá no fundo do deck, o 3 de ouros. O que me vem, gente, e é saber trabalhar com os outros, né? De novo, esse senso de cooperação continuar ali, de não ficar avançando nos outros, entender que tá todo mundo passando pela mesma coisa, né? A minha dor não é maior que a sua, o fundo do deck é isso. Mas o que me vem, gente, é que muitas vezes vocês até passaram pelos ensinamentos, sabe? Mas os ensinamentos aconteciam e vocês lidavam bem com o luto, digamos assim, mas já iam pra próxima, sabe?
Vocês fechavam o ciclo e iam para a próxima, mas vocês não entendiam o que aquilo queria ensinar para vocês. O aprendizado, vocês não sentavam na dor para ter o aprendizado, é isso que me vinha. Aí aquele ciclo se repetia de novo com alguma outra coisa, de algum outro jeito, para ver se com aquela dor você aprendia de vez. Só que aí o que acontecia? Acontecia a mesma coisa. Vamos supor que você tem um ciclo kármico de ser, sei lá, traído por um namorado. Vou usar isso como exemplo. Aí você namora uma pessoa, a pessoa vai lá e te trai. Aí você vai lá, acaba o namoro com a pessoa e fala assim, tá. Mas ao invés de ficar naquela, lenga-lenga, chorando, tarará, você consegue se reerguer e ir pra próxima, sabe? E viver a vida e ficar bem. E aí encontra um próximo relacionamento e tal, e cai na mesma coisa. Por quê? Porque você não para um minuto na dor pra tentar entender o que aquela coisa da traição tá querendo te ensinar. Então, essas dores estão aparecendo para pegar e aí não tá me vindo uma coisa. O que pequenas coisas da sua vida que ainda que você meio que passou o trator, sabe? Por cima, mas que ficavam se repetindo, para você processar qual foi o aprendizado. Por que eu não me adequei? O que foi inadequado naquela situação? Aonde eu estava inadequado naquela situação? O que meu foi inadequado naquela situação? Que eu preciso integrar em mim. O que eu estava agindo de forma inadequada? Por que aquilo não estava me servindo? O que não encaixava com os meus valores? Aonde eu não estava sendo fiel a mim mesmo, entendeu? Porque vocês sempre partia para a próxima, e não sentava no luto para entender, tá, qual que é a lição que eu preciso aprender aqui? E qual que é a lição que eu preciso... Não acontecia isso. Já se reerguia para a próxima. Deu para entender, né? Espero que sim. Então agora o tempo é esse, para aprender a lição, para não ir mais sem lição, tá? Então agora vamos tirar um bichinho. Depois desse vídeo eu acho que eu consigo gravar o outro para ajudar vocês no negócio que eu falei. No trabalhinho de sombras, de crenças limitantes. E aí eu vou tentar soltar um seguido do outro para ajudar. Então vamos lá. Bichinho com arcanjo. Ai, amei. Saiu a águia. Procure as oportunidades. Aliás, procure não. Aproveite as oportunidades corajosamente. Arcanjo Bokpi. O arcanjo Bokpi geralmente ele é associado com todas as aves, tá? Toda vez que você vê uma ave, você pode invocar ele, que ele estará lá para ajudar. Vamos ler a cartinha da águia. Eu gosto de ler porque esse livro ele tem diretrizes muito bem explicativas. Muito explicativas. Esses pássaros magníficos vêm de Lakumai, o espírito ascendido de Sirius, da estrela Sirius, tá? E se acenderam a frequência da quinta dimensão. Portanto, sejam eles grandes ou pequenos, eles se tornaram indivíduos e não fazem mais parte de um grupo de almas.
Águias voam serenamente sobre o mundo, revelando uma verdadeira maestria do ar, no ar, do ar, né? Se mostrando mestres do ar. Enquanto eles espalham chaves e códigos de Lakumai, que é esse lugar de Sirius, sobre os lugares onde os anjos as direcionam. Elas ensinam o poder de serenidade e controle que nos lembram de relaxar e fluir com as correntes da vida. As águias também voam com grande coragem diretamente em direção às tempestades e usam as correntes termais como oportunidades de voar ainda mais alto. Estes pássaros impressionantes possuem uma visão incrível e focam a sua visão, né, com intenção e presença e um senso de presença quando eles estão procurando por uma presa. Quando elas, as aves, né, quando elas estão procurando por uma presa. Quando você olha uma águia voando alto, você vê a sua magnificência, a sua magnitude, né? Isso permite que você reconheça a sua própria glória ascendida. Essa é a carta do visionário que foca com clareza e presença no seu objetivo. Você é aconselhado a ser muito claro sobre o que você quer alcançar ou manifestar. Veja isso, né? Veja o que você quer alcançar ou manifestar do ponto de vista mais iluminado, da perspectiva mais iluminada possível, para que a sua intenção seja para o bem supremo. Esteja vigilante e atento de tudo que está acontecendo. Se mantenha motivado para que quando você esteja pronto para a ação, você se mova de forma feroz e tenaz. Trate os desafios e os obstáculos como oportunidades para melhorar mais ainda o seu trajeto, né? A sua estratégia, para melhorar mais ainda a sua estratégia. Mantenha-se calmo constantemente, centrado e sereno, não importa o que se apresente para você. Quando você faz isso, você sempre se mantém no seu poder. As pessoas verão a sua majestade e a respeitarão e o honrarão e honrarão a sua visão. Tenha consciência do seu próprio esplendor divino. É isso, gente. É muita essa energia leonina, né? Que tá falando dessa confiança em vocês mesmos, gente. Dessa confiança em vocês mesmos precisa ser despertada. E dessa consciência. O que vocês querem. Não é pra deixar isso mais... Não é pra ficar mais nada maculando, duvidando vocês mesmos de quem vocês são. Tá bom? Adorei. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Falou, valeu e tchau.